prática do seu processo de formação. Por quê? Formação para mim foi uma coisa sempre que me tocou muito, sempre pensei muito na minha própria formação e em função de alguns conceitos que se impregnaram na minha significativos, né? O que tem mais significado no meu fazer. E eu comecei a me perceber como um ser íntegro. Eu não era só uma ex-gestora, porque eu tinha sido gestora de escola pública, eu não era só uma formadora naquele momento, né? Não era só uma pesquisadora que também estava em busca de desenvolver uma tese, mas eu era uma pessoa só. E percebi que o meu ser, fazer, agir se imbricava, né? Então vamos lá. Bom, aqui eu estou dizendo assim que hoje em dia se questiona muitos modelos de formação, aqueles modelos que só querem resultados e não se preocupam com o processo. E o meu olhar era diferenciado, porque meu olhar estava em busca de entender todo o processo, né? Por quê? Porque eu também me via e via o gestor como um ser humano que é um ser inacabado, contraditório, multifacetado, capaz de aprender e recriar-se ao longo de toda a sua vida, através das relações que estabelece com a cultura, com o outro e consigo mesmo, né? Os fazeres aligerados, as formações assim muito utilitaristas, deixam de enxergar a pessoa como um ser em formação. E me apeteceu muito entender que, assim como eu me sentia, eu enxergava os gestores próximos a mim, né, aqueles que eu tinha como grande tarefa, fazê-los vivenciarem a formação. Então, a formação para mim teve um significado completamente diferente. Eu acho que isso ajudou muito, né, na proposta que eu consegui desenvolver durante essa formação e que eu vou dizer para vocês agora. Então, ao longo do tempo, a questão da sensibilidade estética na formação passou a ser desvalorizada em detrimento de uma formação mais técnica. É o que eu disse, né? As políticas públicas não enxergam, né, a sensibilidade estética na formação, mas pensam mais tecnicamente, né, do como aprender a fazer. Bom, o que eu fiz? Eu acabei desenvolvendo nessa formação uma atitude diferenciada, que eu chamo atitude de parceria. Por quê? Porque eu me pautei na ideia de que eu não era um professor, assim, imbuído de um saber e que eu ia passar, né? Eu ia passar minha experiência para esse grupo. Mas eu comecei a entender, em função da dimensão autopoética e dialógica, que eu tinha uma outra aproximação dessas pessoas. Eu vou dizer já como é que eu me aproximei dessas pessoas, né? Em função do quê? Em função dos meus referenciais teóricos, né? Porque eu descobri que eu era, assim, muito colada, muito fã da ideia da autopoiese, e também em função de toda a minha identidade de gestora e formadora, inevitavelmente eu acabava projetando tudo aquilo que eu tinha vivenciado nesse novo grupo, né? Já que eu tinha sido gestora. Tá? Então, por que a dimensão autopoética? Então, eu vou trabalhar um pouquinho a ideia da autopoiese, que acho que vocês conhecem. Quem conhece a autopoiese? Opa, mas somos muito tímidos, pode levantar a mão. Ok. Então, o que é a autopoiese? A autopoiese é um conceito de Maturana e Varela, né? E é o seguinte, parte da ideia, como biólogos que eram, né? Eles partiram da ideia de como funciona um ser vivo. Todo ser vivo, não só o ser humano, todo ser vivo, uma célula, né? Um órgão humano, enfim, todo ser vivo funciona, né, na visão de Maturana e Varela, da seguinte maneira. Nós temos uma estrutura, uma forma de nos formarmos, nos desenvolvermmos, né? Nós estamos em perene aprendizagem, né? O ser vivo aprende a cada segundo. Para quê? Para sobreviver.
Então, ele tem dois aspectos. Ele tem uma organização que é imutável, né? A não ser que haja algo que vai intervir e fazê-lo degenerar, morrer, enfim. Uma organização se mantém, e temos uma estrutura que está sempre em modificação. Então, de que maneira? Em função de que nós estamos sempre em contato e interação com o ambiente. Então, o ambiente é extremamente importante, né? O ambiente no qual estamos, ele é extremamente impactante no sentido assim, de dar informações para que nós possamos sobreviver nesse ambiente. Então, nós temos dois movimentos, movimento de dependência e movimento de autonomia. Autonomia porque buscamos sempre manter a nossa estrutura. E somos nós quem definimos, né, o nosso ser, apesar de a gente não, cognitivamente não ter assim, a completa consciência do que fazemos, mas o nosso organismo está trabalhando assim, num sentido de manter uma homeostase, é ou não é? Estamos com fome, o que a gente vai fazer? Vai comer, estamos com sede, vamos beber, enfim. Vamos assim, interagir com o ambiente de forma a nos mantermos vivos. E isso de uma forma biológica, né? Fisiológica, mas de uma maneira também cognitiva. Cognitivamente fazemos a mesma coisa. Mas assim, nós não fazemos em função do nada, ou seja, nós não escolhemos comer ou beber em função do nada, do aleatório, mas em função de que nós somos dependentes de um ambiente, vivemos nesse ambiente. Se nos tirarmos desse ambiente e nos colocarmos no outro, vamos fazer a mesma coisa, no sentido assim de nos mantermos vivos. Enfim, eu estou dando de uma maneira muito rápida a ideia da autopoese para quem não conhece. Para quem conhece, né, já fica mais fácil. Enfim, mas depois assim, a gente vai passar por ela. Por quê? Porque esse simples conceito não parece ser um conceito tão simples, tão óbvio, né, autônomo, independente, mas assim faz toda a diferença no sentido da relação que nós mantemos com as pessoas. E assim, que medida prática, que ideias assim rápidas a gente pode assim depurar do conceito para poder aplicar isso dentro da nossa relação de formação dos gestores. O que acontece? O ser vivo, ele não pode ser controlado, né? A gente tem ideia de que controla o outro, tem ideia que controla o filho, o marido, o cachorro, o papagaio e o aluno e assim por diante. Mas nós temos uma ideia, é uma grande ilusão, nós não controlamos o outro e nem passamos, nem passamos a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso saber para o outro. Quanto muito, nós assim, perturbamos o outro com os nossos comandos, os nossos saberes, a nossa forma de ser. Nós perturbamos. Quem decide que vai aprender, que vai obedecer, que vai tomar aquilo como verdade ou não, é o outro. E o outro, quando absorve isso, ele passa por uma peneira, né? Assim, o que para ele é significativo ou não. Ele só vai absorver tudo isso na medida em que para ele há significado ou não. Então as mudanças não ocorrem por imposições, mas de dentro para fora, né? Do seu dentro para fora. O ser vive e o meio em que vive estão em congruência, pois ambos se modificam pela ação interativa, né? Então, na interação isso se dá. Bom, outro aspecto, antes de eu contar para vocês como é que eu desenvolvi tudo isso, eu só vi meu tempo, tá? Entender que a pesquisa que eu andei fazendo, ela tinha um aspecto de pesquisa-formação. Então, tratava-se de uma pesquisa, ação, formação. Por quê? Porque eu não enxergo a pesquisa como algo dissociado de um fazer prático. Eu acho que a gente pode pesquisar, assim, coisas que estão distantes de nós, né? Mas, assim mesmo, nós nos aproximamos daquele sujeito de pesquisa em função de significados próprios e pessoais. Isso é inevitável. Eu sempre conto para os meus alunos, vocês vão conhecê-los à tarde, de que um olhar sobre um objeto, ele pode demandar, assim, 20 olhares diferentes, vão demandar 20 pesquisas diferentes.
né? Porque ela está encharcada desse significado pessoal, desse seu olhar pessoal, que tem a ver com o seu percurso ontológico, ou seja, da soma, né? Do processo das nossas interações com o nosso meio ambiente, conosco mesmo, com o nosso cognitivo e assim por diante. Então, eu enxergo a pesquisa como duas polaridades que estão em relação dialética e dialógica, que é a prática e a teoria. Então, eu enxerguei o fazer junto com os gestores, e o meu olhar de pesquisadora, né, de formadora de pesquisadora, tinha essa pegada muito grande, né? Prática e teoria como dois polos, não excludentes, mas complementares, de um fazer dialógico, né? Então, a prática é um conhecimento oriundo da experiência, e teoria um conhecimento ancorado na complexidade. Por isso que eu vi na minha pesquisa a ideia de focar a construção prática dos gestores. E assim, a construção prática, não só no sentido assim, de vê-los como eles iam dar conta do plano de intervenção, mas como era a minha interação, né? Como era a minha congruência com esse ser, né, em formação. E me enxergando como formadora também. Olha que aspecto, que cenário complexo, né? Bastante complexo. Eu me vi assim integrada a tudo isso. Bom, eu vou contar um pouquinho, porque a hora vai... Se eu deixar, eu vou falar 2 horas, não vai dar. Então, o que eu fiz, antes de arrematar aqui, porque eu vou tentar arrematar um pouco. O que eu fiz durante a formação? Eu dei um valor muito grande para uma ferramenta dentro do ambiente virtual que se chama diário de bordo. O que é o diário de bordo? Vocês conhecem, todos já se aproximaram de um ambiente virtual, Moodle, Blackboard, né, tem o Proinfo, bem, tem vários aí, agora fui me afastando deles e esquecendo dos nomes. Mas dentro de... Teleduc. Então, dentro desses ambientes tem sempre muitos recursos, ou chamadas ferramentas, vamos dizer, para facilitar. E um deles... bom. Deixa eu tomar já um pouquinho, peraí. Uma interação com o meio ambiente, né? O meu organismo, ele disse assim, sede, eu parei para beber água. Então, assim... eu tive uma ação, né, de intervenção em mim mesma. Só para dizer da autopoese. Bom, então o que eu fiz? Das ferramentas, eu gosto das ferramentas nas quais eu consigo absorver, perceber, né, como é que eu estou interagindo com o outro. Tanto que, por exemplo, estou falando com vocês, mas eu estou absorvendo cada carinha, cada jeito, cada gesto, assim, sem querer a gente sabe quem está, né, quem está indo, quem está interessado, né, enfim. E isso me alimenta muito. Eu acho que esse fazer, como sou em vez de autopoética, isso me alimenta no meu fazer e direciona, então, inclusive até a minha próxima fala. Então, voltando ao ambiente Proinfo, o que eu fiz? Eu sempre assim, valorizei muito o fórum, né, que é um local onde a gente pode interagir, está sempre em congruência com o outro, mas eu captei assim um valor extremamente impactante, que é o diário de bordo. Por quê? Porque no diário de bordo as pessoas se colocam de uma maneira isolada comigo, elas não se abrem, fica um confessionário, né, elas falam comigo só, ou então com elas mesmas ali. Mas elas sabiam que eu estava interagindo. E eu não tinha muito tempo para dar devolutivas no diário de bordo, mas eu comecei a alimentar o diário de bordo com pequenas palavras estimuladoras, ou seja, eu fiquei na intervenção, né, assim, estimuladora, fazendo intervenções significativas, como diz o Capra. No sentido assim, de ouvi-las, né, das pessoas participantes, naquilo que elas tinham de interesse para contar para mim. E eu comecei a perceber que ali as pessoas acabavam assim
se colocando no sentido assim dos seus sentimentos, né? Não era só do saber, mas do seu, como é que elas se enxergavam frente àquela proposta de fazer intervenção nas suas escolas. Então começou a aparecer todo tipo de fala, pessoas muito interessadas, pessoas que queriam uma confirmação minha de saber se elas estavam colocando certo, como iam falar lá no fórum ou não, pessoas que começaram a sacar perfeitamente o fazer que elas tinham que fazer, e outras que começaram a pedir literalmente socorro, né? Então, o pessoal, quando começa assim, a ficar desesperado, eles escrevem em letras maiúsculas, garrafais, né? Socorro. E aí eu comecei a perceber, assim, o sentimento que elas tinham de angústia, né? De insegurança frente ao seu fazer, né? E as aprendizagens que elas iam fazer. Então eu percebi que o fórum é um ambiente extremamente rico no sentido de você entrar em congruência com o outro, no sentido assim, de trabalhar esses sentimentos que estão nos bastidores e que qualquer outra formação mais técnica ali gerada não tem a capacidade de perceber. Então assim, eu comecei a vivenciar a autopoiese mesmo, né? Esse aspecto mais complexo que é o sentimento do outro, que direciona todo o fazer, mas que numa formação mais técnica isso passa, né? Todo mundo é nivelado como uma massa fina, todo mundo igual, né? Bom, e só para arrematar, deixa eu ver meu tempinho, eu já passei do tempo, mas eu vou arrematar rapidamente. Essa minha pesquisa e toda essa vivência está contada na minha tese de doutorado. Só por Ana Hessel, tese de doutorado, vocês vão achar, ela está aqui na PUC, não preciso nem passar muita informação. Para quem tem interesse, leia, porque é uma forma diferente de fazer pesquisa. Eu realmente fui bastante hermenêutica na minha análise interpretativa e acho que eu escolhi 3 gestores e contei deles os fazeres e exemplifiquei, fui fazendo o imbricamento de toda a teoria com o meu olhar, né, dos dados que eu estava construindo, e mostrei um pouco assim desse gestor nos aspectos mais lineares, né, porque eu também trago na tese um referencial do pensamento complexo, e eu falo um pouco do pensamento linear, do sistêmico e do complexo, que abarca a dialogia entre o linear e o sistêmico quando a gente foca uma realidade, né? O linear e o sistêmico estão na realidade, uma realidade qualquer dada, e enxergar o quanto isso caracteriza, né, ao movimento da complexidade. E aí eu falo, né, apresento 3 gestores e digo de que maneiras eu os enxergo lineares, porque isso tudo é o meu olhar, né? Como eu os enxergo lineares, como eu os enxergo sistêmicos e como eu os enxergo complexos, na complexidade. Bom, como é que se caracteriza a minha docência? Só para arrematar. A minha docência online transdisciplinar, ela tem uma característica de mediação, de intervenção. Ela age na congruência professor-aluno, porque congruência é um conceito dentro do Maturana e Varela, da autopoiese, que está lá bem presente. O que é a congruência? Eu estou agora em congruência com vocês, tá? Antes de chegar aqui eu não estava. Tinha a menor congruência, porque nós nem nos conhecíamos, agora nós estamos, né? De alguma maneira a gente está interagindo assim, pelos olhares assim, né? Então, e aí isso é congruência porque nós vamos estabelecendo, né, um toma lá da cá. Criar perturbações significativas. No diário de bordo, eu não dizia assim para as pessoas, faça assim, assim, assado. Não, você está errado, faça assim, assim, assado que dá certo. Não. Partia do que eu tinha como elemento, né? E aí dava assim, aquele tapinha, né? Vai em frente, ou assim, não, eu acho interessante, talvez experimente isto, enfim. Eu tentava intervir significativamente dentro do contexto do próprio pensar do outro, não só do meu. Trabalhava com significados pessoais, individuais e grupais, isso é muito forte, né?
Reconhecia o percurso das pessoas, o processo de cada um. Tem que reconhecer o outro, né? O processo dele, né? Por isso eu não posso dar modelo pronto nem fórmula pronta. E estimulava os papéis colaborativos. Então, quando eu percebia que um gestor tinha condição de contribuir com o outro, eu estimulava a colocar a ideia e a contar o seu fazer, né, a sua experiência dentro de um ambiente, fórum, onde eles podiam conversar entre si. Então, e nisso eu identificava as possíveis lideranças, ou seja, estimulava os papéis de liderança, reconhecia as lideranças emergentes. E, lógico, né, eu já contei para vocês, reconhecer que dentro desses ambientes de formação, esses ambientes virtuais, os nossos grandes elementos para trabalhar os processos, os significados, essas intervenções, né, significativas, é o diário e o fórum, né? Alguns ambientes, às vezes, contêm coisas mais interessantes, mais modernas, mas, em geral, fica no diário e no fórum. Minutinho. Bom, esse é a minha estrutura. Estruturalmente, eu tenho alergia um pouquinho, às vezes é um pouco do frio, mas isso passa, isso é espirro alérgico. Bem, pessoal, é por aqui eu vou parar. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Acho que foi um pouquinho além, não, foi mais ou menos. E eu gostaria de ouvi-los, né? Não sei se a gente vai ouvir agora o Juarez, né? Fazer as apresentações e deixamos a discussão para o final. Vamos deixar a discussão para o final. Tá bom, mas eu quero ouvi-las e ouvi-los. Obrigada, pessoal.